Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E hoje eu gostaria de falar a respeito de um mistério do mundo. Exatamente, eu tô começando o primeiro quadro do meu canal, Mistério do Mundo. Bem, vamos lá. O vídeo de hoje vai tratar sobre o mistério da morte de Marilyn Monroe. Para quem não sabe, Marilyn Monroe foi uma atriz muito famosa entre as décadas de 50 a 60. Uma atriz muito famosa por ser um símbolo sexual na época e por ser também muito bonita. Só que houve muito mistério por trás da morte da Marilyn. E acredita-se em hipótese que ela tenha sido assassinada. Por quê? Porque acredita-se em hipótese de que ela tenha tido um envolvimento com o presidente dos Estados Unidos na época, chamado John Kennedy. Esse presidente era muito conhecido por ser mulherengo e já tinha assim, umas especulações. E quando ela morreu, que foi no ano de 1962, no ano de 1962, foi-se relatado algumas coisas estranhas no cenário em que ela foi encontrada. Bom, vamos aos relatos, né? Os relatos, como vocês podem ver aí na tela, eles começaram como o seguinte: no depoimento, a empregada dela disse que ia dormir, ia pra cama dormir, e no dia seguinte, e quando deu mais ou menos 3 horas da manhã, ela foi a empregada acordou e viu a luz do quarto acesa. E daí começou, e a empregada achou muito estranho a luz dela estar acesa até 1 hora daquela, né? Então ela achou estranho, bateu na porta, só que a Marilyn não respondeu. Ela não respondeu. Aí então a empregada olhou do outro lado da janela e viu o corpo da atriz desmaiado. Daí então ela resolveu ligar para o médico, para o psiquiatra da Marilyn Monroe. E o psiquiatra chegou por volta das 3h55, por aí. E esse psiquiatra bateu também na porta e não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar na porta, entrar no quarto. Então ele decidiu arrombar a janela e quando ele entrou, segundo o relato dele, ele viu a atriz nua, de bruços na cama, e analisou os sinais vitais dela e viu que não tinha sinais de batimento cardíaco. E daí então o doutor, o psiquiatra, resolveu ligar para um outro médico dela que chegou algum tempo depois. E esse médico realmente constatou que ela estava morta. Só que eles passaram
um tempo no quarto e não ligaram, não chamaram a ambulância. E daí então começou-se a especulação de que a Marilyn, ela de que e daí então começou a especulação de que seria tudo armado. Continuando com a história. No determinado Numa determinada hora eles ligaram e os paramédicos chegaram para socorrer. Só que tem um caso curioso. Um dos paramédicos tentou reanimar ela através do desfibrilador, né? E daí então o, o, o médico não permitiu que ela fosse reanimada. O doutor não permitiu que o paramédico agisse para reanimar ela. Então daí ficou uma coisa muito suspeita. O médico tentou ali impedir, fez uma massagem cardíaca nela, só que um dos paramédicos percebeu que ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. Então o paramédico insistiu para que a reanimação fosse feita. E daí então o doutor interviu mais uma vez na situação e cravou nas costas da atriz uma injeção. O intuito de atingir o coração dela para tentar reanimar. Só que, segundo o que os paramédicos dizem, essa injeção não teria dado certo e teriam quebrado. E ao invés de acertar o coração, acertou a coluna, que acabou, a seringa foi com tanta força que acabou por quebrar a coluna da atriz. Tanto que os paramédicos disseram que ouviram quando a atriz quebrou a coluna. E daí então, às exatamente 5 da manhã, eles ligaram. Às exatamente 5 da manhã, a Marilyn foi levada para o hospital. E o que é mais curioso é que os paramédicos não continuaram o trajeto para ir para o hospital. Eles preferiram por parar a ambulância, porque segundo alguns relatos ela tinha sido mandada viva para o hospital e teria morrido na ambulância. Por algum motivo que eu não acho que seja esse, eles mandaram a atriz de volta para casa. Voltaram do hospital, mandaram ela de volta para casa, onde lá foi constatada a morte. Bom, o que eu queria deixar a respeito disso são as curiosidades por trás. Segundo, porque um dos paramédicos afirma ter visto vestígios de remédio no colo da atriz, na região a que eu me refiro do ânus. Os remédios no ânus da atriz, que poderiam ter sido injetados ou por uma seringa ou por um supositório, né? Por um supositório. E daí começou-se a achar muito estranho. E começou-se a criar a especulação de alguém matou ela. Agora vocês devem estar se perguntando por que tem-se essa especulação de que alguém matou ela. Porque, segundo as teorias, ela sabia de muita coisa a respeito do governo, e o governo também tinha medo de que ela acabasse revelando. Tanto que 4 dias antes dela morrer foi feita uma ligação em que eles pediram para se afastar. E fazendo uma investigação pessoal, eu descobri que
ela estava numa lista do FBI, como pessoas de risco, uma lista do FBI. Então, isso é muito estranho. E segundo alguns relatos, encontraram ela com o telefone na mão e com alguns remédios do lado. E daí criou-se a especulação de que ela tinha sido, tinha sido um suicídio. Mas após investigação criteriosa começaram a criar essa teoria. Bom, vamos aos pontos importantes. Na noite do ocorrido, foi confirmado que o presidente estava na cidade e foi confirmado que ele estava na cidade no momento do crime. E acredita-se que o doutor também tenha participado dessa empreitada. Como? Acredita-se que na hora em que o doutor entrou dentro do quarto, ele tenha injetado uma seringa nela que teria acelerado todo o processo. E eu tenho uma leve teoria de que a empregada também tenha sido paga. Em 2016 teve um documentário na televisão de um legista em que supostamente ele teria pego os exames de autópsia, de necrópsia, e teria analisado e teria chegado à conclusão de que ela teria tomado um remédio e era um remédio que afetava a memória, e ela teria tomado os remédios várias vezes, o que teria feito ela ter uma overdose acidental, o que eu desconsidero. Eu não acho que isso possa ser verdade. Então, com base nisso, eu acho que realmente tenham assassinado ela, e que não só assassinado, que tenham também pagado essas pessoas que participaram dessa empreitada para inventar história e calar a boca, ficar quieta. E o mais interessante é que recentemente, alguns dias atrás, eu estava assistindo um documentário na Netflix que era o seguinte. Esse documentário, o jornalista mostrou umas fitas que ele gravou numa investigação que ele fez para o jornal a respeito dessas mortes. E o que é percebido é que as respostas dessas pessoas são respostas muito vagas, respostas não muito claras. Aquele tipo de resposta que não deixa claro o que elas querem dizer. E muitas pessoas nessas investigações também não quiseram comentar sobre o assunto. E o que mais me deixou curioso é que tem uma parte nessa série em que uma das pessoas entrevistadas dizem que não quer falar sobre isso. Então as respostas são muito vagas. E no fim concluíram que ela teria cometido uma overdose acidental. Eu acho que não. Eu acho que não seria difícil para os Estados Unidos, para o FBI, pagar uma pessoa para mentir toda essa história. Aí vocês vão me dizer: ah, mas isso já faz mais de 60 anos, mas de qualquer forma é uma celebridade e seria ruim para os interesses do país, mesmo depois de 60 anos, que seja declarado que a atriz foi morta pelo governo e que